Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Léo de Matemática e este é o meu canal X ao Quadrado. Sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar o assunto sobre trigonometria. Falar um pouquinho sobre triângulo retângulo, as razões trigonométricas e também sobre o teorema de Pitágoras. Isso aí então, pessoal, bora para a aula e bons estudos. Bom, vamos começar aqui a nossa aula de trigonometria. Conceito de trigonometria. Trigonometria é um ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo, triângulo onde um dos ângulos mede 90 graus, para diferentes valores de um dos seus ângulos agudos. Então aqui, pessoal, nós temos aqui abaixo a representação de um triângulo retângulo, tá? E agora, por que ele é chamado de triângulo retângulo? É o seguinte, se a gente pegar aqui um retângulo e cortarmos este retângulo, né, diagonal, ele vai dar origem aqui a dois triângulos, né? Ou seja, ele é chamado de triângulo retângulo porque ele justamente vem de um retângulo, tá? Então é por isso que ele é denominado como triângulo retângulo. E aqui nós temos, né, onde tem esse quadrado aqui, é chamado de ângulo reto, ou, né, o ângulo aqui de 90 graus. Tá? E aqui nós temos dois ângulos agudos, né, que pode ser qualquer valor, dependendo do tamanho do triângulo. E aqui, né, se a soma dos ângulos internos aqui de um triângulo retângulo dá 180 graus. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, pessoal, antes de a gente falar sobre as razões trigonométricas, vamos dar uma observada aqui neste triângulo retângulo. Bom, aqui, como vocês podem ver, cada lado do triângulo tem um nome, tá? Vamos começar aqui pelo lado maior do triângulo. Esse lado aqui, pessoal, o lado maior do triângulo é chamado de hipotenusa. Qual que é a característica, né, da hipotenusa? A hipotenusa, ela é o lado oposto ao ângulo reto, né, ou seja, ao ângulo de 90 graus. Então, todo lado oposto ao ângulo reto vai ser chamado de hipotenusa. Tá? Os outros lados aqui do triângulo são chamados de cateto. Bom, vamos ver então agora as razões trigonométricas. Bom, a primeira razão ela é chamada de seno. O seno é a razão entre a medida do cateto oposto, né, dividido pela medida da hipotenusa. Esta é a primeira razão trigonométrica. A segunda razão é o cosseno. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. E por último, nós temos aqui a tangente. Tangente é a razão entre a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Tranquilo, pessoal? Então aqui nós temos as três principais razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são o seno, cosseno e tangente. Vamos agora ver um exemplo para a gente poder ver isso na prática. Bom, vamos então aqui para este exemplo. Consideremos o triângulo ABC retângulo em A. Então aqui nós temos este triângulo retângulo
cujos os lados aqui, cada um tem um valor. Então temos aqui, este lado aqui vale 12, este vale 16, este aqui vale 20. E nós temos também aqui os ângulos internos. Esse aqui é o ângulo reto, que é o que vale 90 graus. E nós temos esses dois ângulos aqui, estes dois ângulos agudos. Vamos chamá-los aqui de, esse aqui de alfa e esse outro aqui de beta. Então, pessoal, vamos então aqui calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta. Vamos começar aqui pelo ângulo alfa. Aqui, o seno de alfa. Como ficaria aqui o cálculo aqui do seno de alfa? Seno de alfa, pessoal, lembram lá, né? Seno é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui, ó, se a gente olhar no triângulo, cateto oposto ao ângulo alfa é o número 12. E a hipotenusa é essa retona aqui, né, que é a reta, que é o lado que fica oposto ao ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus. Então vai ficar assim, vai ficar 12 sobre 20, que simplificando vai dar igual a 0,6. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Vamos ver agora o cosseno. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, pessoal, é o lado que fica ao lado do ângulo, tá? Então aqui nós temos o ângulo alfa, é esse lado aqui que passa, essa reta que passa aqui ao lado do ângulo. Então nós temos aqui o cateto adjacente, que é 16, e a hipotenusa, que é 20. Então vai ficar 16 sobre 20, e simplificando vai ficar igual a 0,8. Bom, vamos ver agora a tangente. Tangente de alfa. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso aqui o cateto oposto 12 e o cateto adjacente é 16. Uma tangente de alfa é 12 sobre 16. E simplificando vai ficar igual a 0,75. Tranquilo, pessoal, até aí? Vamos então agora ver o seno, cosseno e a tangente de beta. Seno de beta. Seno de beta, pessoal, então aqui no caso, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Neste caso aqui, o cateto oposto do ângulo beta é o número 16. E a hipotenusa, o 20. Sempre é a reta oposta ao ângulo reto. Então aqui, no caso, vai ficar 16 sobre 20. E simplificando vai ficar igual a 0,8. Bom, agora vamos para o cosseno. Cosseno de beta. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente de beta é esse lado aqui que passa, né, ao lado do ângulo aqui beta. E no caso aqui é o 12. Então vai ficar 12 dividido pela hipotenusa, que é 20. 12 sobre 20, simplificando, vai ficar igual a 0,6. E a tangente de beta é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, no caso aqui, vai ser o cateto oposto do ângulo beta é 16 e o cateto adjacente é o 12. Simplificando aqui a tangente, né, a fração, vai ficar igual a 4 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos então continuar aqui, vamos avançar aqui a matéria.
Vamos falar agora sobre o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, pessoal, é uma expressão matemática que relaciona os lados de um triângulo retângulo, conhecidos como hipotenusa e os catetos, né? É o que nós vimos agora há pouco. Então aqui nós temos a fórmula do Teorema de Pitágoras, que diz assim: todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então nós temos aqui esta representação matemática. Então no caso aqui a gente tem este triângulo, né? Temos este triângulo retângulo, e aqui diz o seguinte, né? Então aqui, esse lado aqui A, ele é a hipotenusa, né? Que é o lado aqui oposto ao ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui o quadrado da hipotenusa, ele é igual ao quadrado dos catetos, né? Então aqui nós temos, porque é a questão aqui das áreas, né? A área deste quadrado aqui, né? B vezes B é B ao quadrado. E esse lado aqui, né? Temos aqui essa área, né? C vezes C é igual a C ao quadrado. Então somando aqui essas duas áreas aqui, né? O B ao quadrado mais o C ao quadrado, a soma dessas duas áreas é igual a essa área aqui total, que é o A ao quadrado, né? Que seria a hipotenusa, que é o lado aqui, o lado que representa aqui a hipotenusa. Então, por isso que ele fala, né, que o quadrado da medida da hipotenusa, né, que é esse aqui, esse Azão, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, das medidas dos catetos. Então essa é a definição dessa fórmula, do Teorema de Pitágoras. Tranquilo, pessoal? Vamos ver um exemplo aqui para a gente poder entender melhor. Então, temos este exemplo aqui, que diz o seguinte: determinar o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa e do ângulo beta no triângulo PQR. Então aqui, pessoal, nós vamos aqui então calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta. Só que agora, pessoal, a gente aqui, ó, nesse triângulo retângulo, a gente não tem todos os valores dos lados. Então a gente tem aqui esse lado aqui de baixo que vale 5, esse outro lado aqui que vale 12 e esse outro lado aqui vale x. Então, primeiro, antes de a gente calcular o seno, cosseno e tangente, a gente precisa descobrir quanto que vale o x. Então, para poder descobrir quanto vale o x, nós vamos usar a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Que é aquela fórmula A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vai ficar assim. Né? Então aqui vai ser o x ao quadrado, né? Esse lado aqui seria, né, a hipotenusa, no caso, porque é a reta oposta ao ângulo reto. Então então vai ficar assim: x ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 12 ao quadrado. X ao quadrado, então vai ficar assim: 5 ao quadrado é igual a 25, mais 12 ao quadrado é igual a 144. Então a gente vai somar aqui 25 mais 144, vai ficar x ao quadrado igual a 169. Bom, esse quadrado aqui, pessoal, né, o expoente aqui do x, a gente vai passar por outro lado, ele vai passar em forma de raiz. Então vai ficar assim: x igual a raiz de 169. Raiz de 169
é igual a 13. Então vai ficar x igual a 13. Bom, agora que nós já descobrimos quanto que vale o x, agora nós poderemos fazer os cálculos do seno, cosseno e tangente, dos ângulos alfa e do ângulo beta. Vamos começar aqui pelo ângulo alfa. O seno de alfa, né, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto ao ângulo alfa é 12 e a hipotenusa é 13. Então aqui o seno de alfa é igual a 12 sobre 13. Agora vamos ver o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente de alfa é esse lado aqui, é o lado aqui, essa reta ao lado do ângulo alfa. Então, no caso aqui é 5, o cateto adjacente vale 5 e a hipotenusa vale 13. Então vai ficar aqui cosseno de alfa é igual a 5 sobre 13. Tangente de alfa. A tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto aqui, no caso, é 5 e o cateto adjacente, no caso, é 12. Perdão, cateto oposto é 12, cateto adjacente é 5. Então vai ficar assim, pessoal. Então, só recapitulando, né? Cateto oposto aqui da tangente é 12 e o cateto adjacente, no caso aqui, é o 5. Então, a tangente de alfa é igual a 12 sobre 5. Bom, agora vamos calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo beta. O seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto do ângulo beta é o número 5 aqui. E a hipotenusa é o número 13. Então, o seno de beta é 5 sobre 13. Cosseno de beta. O seno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente de beta é 12 e a hipotenusa é 13. Então, vai ficar o seno de beta é igual a 12 sobre 13. E a tangente de beta, que é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. No caso aqui, o cateto oposto de beta é 5 e o cateto adjacente é 12. Então, tangente de beta é igual a 5 sobre 12. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou pedir uma gentileza a vocês aí, né? Quem gostou, curte aí o vídeo. Né? Se puder, por favor, se inscreve no canal para me dar aquela força. Né? Para a gente poder cada vez mais crescer aqui com o canal. E é isso aí, pessoal. Vou postar em breve mais conteúdos aí sobre, né, também a trigonometria. Essa foi apenas a introdução ao assunto. Nós vamos abordar mais adiante aí na próxima aula. Vamos continuar aí o assunto sobre trigonometria. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e bons estudos.